Gente, hoje nós vamos começar a analisar a prova do Enem de 2019, o que é um grande prazer, uma grande honra para mim. Espero que vai ser também motivo de alegria para todos, porque é uma prova que muitos fizeram, então com certeza está fresquinha na memória de vocês. Para alguns é um pequeno trauma, a pessoa não foi tão bem, mas a ideia minha hoje, de certa forma, é desmistificar a prova, mostrar como eu tenho um método de leitura dos textos motivadores, principalmente, que promete ajudar vocês muito para vocês se irem bem na prova, aprenderem o que deve ser lido nos textos motivadores. Então é para isso a aula de hoje, tá? Então vamos começar a ver. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês chegam na prova do Enem é pegar o título da proposta e examinar o título. Toda a redação do Enem, o tema da redação do Enem é um problema que você é chamado a resolver. Você tem que dar a solução para esse problema, certo? Você só pode dar a solução para um problema se você estuda as causas desse problema, certo? Então, de cara, existem alguns elementos essenciais que toda a redação do Enem vai ter que ter. Ainda que você... Tiago, eu gosto de fazer minha redação com 4 parágrafos. Tiago, meu professor me ensinou a fazer com 5. Não interessa. A forma pode variar, mas esses elementos que são os tijolinhos com que qualquer aluno vai construir a sua redação, eles não mudam. Esses tijolos são os elementos essenciais. Que elementos são esses? O problema, que é o tema. O tema é sempre um problema. O problema, o bem. O bem é o quê? O bem é aquela coisa material ou imaterial que o problema ataca. As causas do problema e a solução para o problema. Então, o problema, o bem, causas e solução são os 4 elementos que todo tema do Enem vai ter, certo? Então, qual vai ser o nosso objetivo? Pegando a prova do Enem, a gente vai começar analisando o título e tentar já ver do título qual é o problema que a gente é chamado a resolver. Mas isso não é bastante, tá? Não basta vocês analisarem o título. Vocês têm que... Tá ok, dei uma analisada no título. Agora vamos analisar os textos. Só depois de vocês acabarem de analisar título e textos motivadores é que vocês vão ser assertivos e colocar no papel. Não, o problema eu entendi, é este. O problema é esse, o bem é esse, as causas são essas, a solução é essa. Então vamos ver isso na prática, como fica, gente? Então vamos lá. Eu vou virar aqui, vocês me digam se está dando para enxergar numa boa. Ainda dá para aumentar um pouquinho aqui. Indiquem para mim se está dando para enxergar, gente. Vamos lá? Vamos lá. Eu acho que está bem no limite. Vamos lá. Estamos vendo os últimos que entraram aí. Ana Clara BGS, querida. Muito obrigado. Confirmando aí. Leidru Juninho também. Obrigado, querida. Valeu. Babi também. Valeu. Vamos lá, então. Os últimos que entraram, então, estamos analisando o Enem de 2019. Qual era o título dele? Era esse aqui: Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muito bem. O título, como eu estava falando, não é suficiente só o título, tá? A gente vai analisar os textos também. Mas esse título não é ruim, gente, tá? Esse título aqui, ele já ajuda bastante. Se é democratização, certo? Ou se, por exemplo, eu usasse o gerúndio, democratizando o acesso ao cinema no Brasil, certo? Isso equivale a um título do tipo Desafios para democratizar ou a luta para democratizar, etc, etc, etc. Então vocês já percebem que o problema seria, né, tá parecendo, né, que é a falta de democratização. Por isso que a gente fala em democratização, esse substantivo. Ou poderia falar em democratizando, certo? Ou desafios à democratização. Tudo isso indica para a gente que o problema é falta de democratização. Beleza? Então o título já nos indica uma coisa importante. Vamos fazer o quê? Vamos ler os textos agora, certo? Só que eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu não vou ler os textos pela ordem, certo? A gente vai começar com o último texto e depois vocês vão entender por quê, tá? Qual é o nosso objetivo, gente? Aula hoje interativa, tá? Vocês vão ler comigo o texto e eu quero, no final da leitura, que
vocês indiquem aí para mim se esse texto, que elemento essencial esse texto traz. Ele está descrevendo basicamente o problema, o bem, causas ou solução. Eu quero que vocês me indiquem isso. Então vamos lá. Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor, né, de cinemas vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então o país mudou, né? Agora, hoje, quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. O pessoal se mudou do campo para a cidade. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas com a expansão dos shopping centers. A atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Então vamos só fazer uma recapitulação, gente. Aqui ele está falando que em 1975 o Brasil tinha 3.300 salas, certo? Aí ele fala de alguns fatores que afetaram, tá, a indústria do cinema, de maneira que em 1997, ou seja, 22 anos depois, as salas, olha só como é que elas caíram. Caiu para 1/3 das salas, ou seja, a população brasileira aumentou, mas as salas caíram 1/3. E ele fala mais, que, bom, depois houve uma recuperação e essas salas chegaram em 2.200 hoje em dia, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês estão vendo que 2.200, né, é bem menos do que tinha em 1975. Então, olha só, gente, a população brasileira, vocês sabem que aumentou bastante, de 75 para cá. E olha que as salas diminuíram. Esse crescimento, porém, quer dizer, aí ele está falando do crescimento das salas de 1997 para hoje em dia. Além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes-sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Gente, isso daí que ele está descrevendo, esse parágrafo, terminamos o texto 4. O problema um bem, é uma causa do problema ou é a solução? Pode ter, né, até mais de uma coisa, mas geralmente, gente, prestem atenção, um desses elementos, ele é preponderante, tem mais de um desses elementos do que outros, tá? E aí, alguma sugestão? Vocês leram comigo os textos. O que ele está falando nesses textos? Está falando basicamente de duas coisas, de uma diminuição das salas de cinema, de 1975 até hoje em dia, caiu de 3.300 para 2.200, sendo que ainda teve mais baixo até, em 1997 teve bem baixo, né, poucas salas, e ele está falando ainda que concentrou as salas, ou seja, as salas ficaram mais localizadas em shopping centers, nos centros das grandes cidades, com prejuízo do interior do Brasil, dos estados do norte e do nordeste e das periferias das próprias cidades. Edilaine, desigualdade social. Não, eu estou querendo que vocês me digam qual dos elementos essenciais, problema, bem, causas ou solução, esse texto está tratando. Qual é o problema, gente? Vamos lá. O problema é falta de democratização do acesso ao cinema. O que quer dizer isso? Quer dizer que, isso é conforme o título, né? Quer dizer que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, certo? Ou seja, nem todo mundo pode ir ao cinema, ou seja, nem todo mundo tem a oportunidade de assistir filmes, não é isso? Falta de democratização. O cinema não é um bem democrático a todo mundo, tá? Tiago, essa live vai ficar salva? Minha internet está ruim. A princípio, sim. Juninho, problemas e causas. Neres, Lívia, causas. Edilaine, problema. Então, vamos lá. Mais alguma? Mais alguém quer tentar? Não? Quer acertar? Caixa de serenata de sonho de amor. Bombom, vamos lá. Manda pelo correio, né? Que eu não posso
posso entregar agora com isolamento. Mas vamos lá. Pessoal, tem alguém falando em problema, tem gente falando em causa. Vamos lá. A princípio, parece que ele está falando do problema, né, da democratização do acesso. Mas é o que eu estou falando, assim, óbvio. O texto, às vezes, eles podem falar de duas coisas, etc. Mas geralmente tem uma que é preponderante. E a preponderante nesse texto aqui é causa. Ele está dando para vocês, gente, uma causa do problema. E qual é essa causa? Quer dizer, são duas causas até que você pode ver aqui. Quais são essas duas causas? O problema vamos lembrar que a gente está vendo pelo título, falta de democratização do acesso ao cinema. Poucas pessoas que têm acesso ao cinema no Brasil. O que ele está indicando que seria a causa? Poucas salas de cinema e concentração dessas salas de cinema em grandes centros, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, etc. E quer dizer, com prejuízo do interior do país, de estados do norte, nordeste, né? É o que ele falou. Então, quer dizer, ele está dando, gente, nesse texto aqui pra gente, causa, entendeu? E lembra, né? Não sei se todo mundo aqui estava presente na aula que eu dei sobre a estrutura das 15 frases que a redação de vocês tem que ter. Nos parágrafos de desenvolvimento, que são o segundo e terceiro parágrafo, a gente vai tratar das causas do problema, certo? Então, ele já está dando uma causa para a gente, aliás, duas: concentração e pouca quantidade de salas, tá? Então, aí vem aquela pergunta, mas Thiago, eu posso usar o dado do texto motivador? Você pode sempre usar, isso é um dado. Se dizer que as salas de cinema no Brasil são poucas ou são concentradas, isso é um dado. Como você vai usar isso na tua redação, ou seja, o desenvolvimento que você vai dar, que a gente vai ver, né, mais adiante, né, como é que isso vai entrar na redação, aí é problema seu. O importante é você usar a informação do texto motivador dando o teu desenvolvimento e não copiando frases do texto motivador. Que as salas de cinema no Brasil são poucas e concentradas, entendeu? Isso é uma informação pública, gente, entendeu? Qualquer um pode usar, beleza? Então vamos para a análise do próximo texto. É o texto 3, esse é bem interessante, gente, que é um gráfico, tá? É um gráfico com estatísticas, que é uma coisa que vocês sabem que aparece muito no Enem, certo? Qual é a dica, gente, que eu vou dar para vocês lerem esse tipo de informação? Atenção, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Quando vocês pegarem um gráfico, certo, de estatística, ele normalmente está descrevendo o problema, tá? Então, você tem os 4 elementos essenciais: problema, bem, causas e solução. Um quadro com estatísticas como esse aqui, normalmente ele serve para descrever o problema, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um outro macete para vocês lerem isso aqui. Vão ler um quadro como esse aqui. Isso aqui é um quadro que é um gráfico, não é um gráfico. Ele está simplesmente dando 4 percentuais, certo? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele está dando 4 percentuais para vocês, 4 números, beleza? Como é que vocês vão analisar isso? Vocês separam quais que são muito grandes e quais que são muito pequenos. Gente, guardem essa dica. Isso daqui vai valer o ouro para vocês. Separem os números que são muito grandes e os números que são muito pequenos. Quais são os números que são muito grandes aqui, gente? Alguém sabe me dizer? Óbvio, né? São esse aqui e esse aqui. Então, vamos ver? Vamos lá. 95%, esse aqui de baixo, 95% dos que foram a cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, eles fizeram uma pesquisa com pessoas que vão ao cinema e viram que quase todo mundo vê filme na TV também, tá? Beleza? O que eu faço com essa informação, Thiago? Guarda, espera, tá? Deixa ela ficar lá no fundo da tua cabecinha, tá? Vamos para outra informação que é um número grande, que é o 88. O que ele está dizendo? 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. O que ele está dizendo, gente? Que 88% das pessoas, dos telespectadores, pessoas que têm TV, que assistem TV, que ligam a televisão,
88%, de novo, quase todo mundo assiste a filmes, ou seja, gostam de assistir a filmes, certo? Ou seja, você tem... O que esses números estão dizendo para vocês? Vocês têm uma população, gente, que gosta de ver filmes, que muita gente tem televisão, quase todo mundo que tem televisão assiste a filme na TV, beleza? Vamos analisar os números pequenos agora. Temos dois números pequenos, 19 e 17, beleza? Vamos ver o 19. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Gente, olha só. Quase todo mundo tem TV nesse país, não é isso? E ele está dizendo que quase todo mundo que tem TV assiste a filme. Mas olha, 19% só dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Então eu pergunto a vocês, as pessoas não vão ao cinema porque não gostam de filme? Saquem a pergunta. As pessoas deixam de ir ao cinema porque não gostam de filme? Você vai postar essa live no seu canal? Espero que sim. Às vezes dá problema técnico. Nem todas eu consigo postar. Espero que dê. Entendeu? Vamos ver o outro número pequeno. 17% da população frequenta o cinema no total. Ou seja, apenas 17% da população total do Brasil assiste a filme no cinema. Gente, o que esses números estão dizendo para vocês? Alguém conseguiu sacar qual é o objetivo, a razão de ser desses números estarem aqui? Gente, é muito simples. Ele está falando que 88% dos telespectadores, das pessoas que assistem a televisão, assistem filmes, quer dizer, gostam de assistir filmes. Mas só 19% dos telespectadores de filmes na TV, ou seja, das pessoas que assistem filmes na TV, vão ao cinema. O que esses dados estão dizendo para a gente? Eles estão dizendo que as pessoas não vão ao cinema não é porque não gostem de filmes ou alguma coisa do tipo. É por algum motivo que faz com que elas possam ver TV em casa, né? Talvez por ser, né, gratuito, sei lá, tá entendendo? Mas não vai ao cinema, ou por ser complicado. Ó, o Felipe está falando ingresso caro. Olha só, gente, tá? Vocês estão percebendo como é que os textos motivadores dão uma dica para vocês? Olha só, o colega aqui matou, ingresso caro, é uma possível solução, pode ser distância também. Ó, Edilane, falta de condição financeira igual ao Felipe e territorial, ou seja, distante. Ou seja, elas querem ir, elas gostam de ver filme. 88% lá, que vê TV, vê filme. Ele não vai porque ele não pode, por algum motivo, tem alguma causa, você está entendendo? Então, gente, olha só. Neres, condições financeiras. Mas em algum lugar dos textos motivadores está falando condição financeira? Agora eu pergunto para vocês, Felipe, Edilane e Neres, Lívia, né? Algum lugar dos textos motivadores falou essa expressãozinha, condição financeira, ou falou ingresso caro, que o Felipe falou? Algum fala isso? Pergunto. Respondo. Em algum lugar estava escrito isso? Em algum lugar estava escrito? Negativo. Em nenhum lugar dos textos motivadores vocês leram isso. Os textos motivadores deram a ideia para vocês. Entenderam? Vocês pensaram graças à dica dos textos motivadores. Felipe não. Exato. Então, aí, para vocês verem quanta coisa a gente pode extrair dos textos motivadores, quem é que vai dizer que a gente está copiando alguma coisa? Yasmin, Lívia, não, Edilane, não. É óbvio. Eles não estão dizendo nada, mas eles estão dando a dica para você. É só você saber ler a dica, entendeu? E usar, porque é para ser usado, entendeu? É a dica que é para ser usada. E a dica de que os cinemas estão concentrados, são territorialmente concentrados, quer dizer que aí não é nem... Foi uma dica explícita, no quarto texto ele fala isso, entendeu? É para usar também, entendeu? Você só não pode pegar e copiar frases dele agora. Entendendo? Mas os textos motivadores servem para isso. Percebam o quanto vocês perdem quando vocês deixam de dar atenção aos textos motivadores. Certo? Então, gente, prestem bem atenção. Esse método que eu estou ensinando para vocês de leitura é o chamado método da leitura ativa.
Porque vocês não ficam passivos, bobos, lendo os textos motivadores. Vocês vão no texto motivador como quem vai procurar uma palavra no dicionário. Você vai no dicionário como? Você tem a palavra que você quer achar e você vai lendo com aquilo na mente. Ó, eu quero achar isso. É a mesma coisa que vocês vão procurando no texto motivadores, querendo achar o quê? Os 4 elementos: problema, bem, causas e solução. Olha só, vocês com a dica minha já viram que esse gráfico está falando do problema e vocês já descobriram uma causa também. Por quê? Porque vocês estavam ativamente procurando esses 4 elementos: problema, bem, causa e solução. Gente, a missão de vocês é catar esses 4 elementos, porque é com esses 4 elementos que vocês vão fazer a redação de vocês. Vocês vão ver que tem outras coisas nos textos motivadores que são lixo, que são inúteis. Entendeu? Então vocês têm que ter essa clareza. Eu quero achar os 4 elementos essenciais nos textos. O que não for isso é lixo. Entendeu? Vocês não vão usar, porque senão vai atrapalhar vocês. Beleza? Então, gente, terminamos a análise desses 2 textos. Para não ficar muito grande a aula, amanhã a gente vai analisar os outros 2 textos. Mas eu já vou mostrar para vocês o quadrinho com o resumo do que a gente fez, certo? Que são os elementos essenciais: problema, bem, causas e solução. O problema. Uma coisa que eu esqueci de falar, isso daqui é genial, certo? Prestem atenção comigo aqui agora, gente, por favor. Uma dúvida poderia surgir se o problema, tá, é democratização do acesso ao cinema, mas tipo assim, ao cinema, que cinema? O cinema brasileiro? Ao cinema nacional, ou, por exemplo, ao cinema em geral, em qualquer meio. Por exemplo, o cara vê um filme na Netflix, na televisão ou no celular, entendeu? Ele está falando de qualquer democratização de acesso ao cinema. Gente, graças a esse terceiro texto motivador que vocês viram aqui, eu vou botar de novo, que é o gráfico, vocês viram que ele está falando do quê? De população pouca que vai o quê? Ao cinema físico mesmo. Aqui, ó, ele está falando de um monte de gente que assiste filme na TV, ou seja, aqui não tem problema de democratização nenhum, certo? Aqui que é o problema lá, ó, 19% só, um monte de gente vê filme na TV, eles não conseguem ver na rua, vocês percebem? Então, gente, com isso, a gente chega a uma precisão fundamental, que é o problema. Não é democratização do acesso a qualquer cinema, é a democratização de acesso ao cinema físico, ou seja, o sujeito poder ir numa sala de cinema real, numa sala de cinema na rua mesmo, não é ver filme em casa. Gente, com isso, teve professor até, tá entendendo? Que assim, apostou, eu mesmo, olha, eu vou ser sincero, num primeiro momento, quando eu vi esse texto, esse tema, eu imaginei essas soluções. Não, você pode pensar na democratização do acesso ao cinema digital, na TV, mas não era esse o problema, gente. Percebam isso. E a gente não poderia ter certeza disso examinando só o título da proposta. Porque o título da proposta, gente, olha lá, volta nele rapidinho. Peraí. O título da proposta: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá, e daí? Entendeu? É o que? É cinema nacional que ele está falando? É o cinema na televisão? É todo mundo poder assistir filme? Não é. Quando a gente examina os textos motivadores com calma, a gente vê que ele está falando do quê? Do cinema físico mesmo, da rua, de você ir numa sala de cinema, sentar lá na cadeira, na poltrona, etc. Tá? Então, gente, isso é para vocês verem a importância dos textos motivadores, não só como fonte de dicas para vocês, mas como fonte de certeza de qual é o tema. Só depois que ler os textos motivadores, vocês podem ter certeza que entenderam qual é o problema completo que vocês têm que resolver. Beleza? Vamos lá, segundo elemento, o bem, vamos ver amanhã. Último elemento, a solução, também vamos ver amanhã. E o terceiro elemento, importantíssimo, as causas. A gente viu hoje né? A concentração geográfica das salas de exibição. Na verdade, ele fala em concentração geográfica, ele fala também em
número, né, de salas, eu poderia ter botado aqui também, e vocês, está entendendo? Aliás, né, diga-se que vocês mesmo adivinharam um segundo, que é qual é? Que é preços, certo? Então, gente, percebam, a gente tem uma causa, um grupo de causas que o texto motivador mencionou expressamente. E a gente tem um outro grupo de causas que foi vocês mesmos que adivinharam a partir da leitura dos textos motivadores. Entenderam? Gente, é assim que funciona. Essa é a dinâmica da prova do Enem, da prova de redação do Enem. É dessa maneira que vocês têm que se aproximar dos textos motivadores. Com esse tipo de leitura, leitura ativa, procurando ativamente esses 4 elementos e com o olho aberto para encontrar eles no texto e para adivinhar o que não foi falado, mas que vocês podem adivinhar, e vocês adivinharam. Já temos os 2 grupos de causas que a gente precisa, certo? Então, amanhã, o que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai terminar de examinar os outros textos motivadores e vamos acabar de preencher esses elementos aqui, os elementos essenciais: problema, bem, causa e solução. A aula de hoje terminou.